Seja bem-vindo, torcedor da Turismo Nacional, ao Autódromo de Goiânia, onde temos a partir de agora toda a movimentação da terceira etapa da temporada 2018. É a segunda temporada de sucesso da Turismo Nacional, colocando no grid do Autódromo Goiano 37 carros, 37 pilotos que vão já dar início à disputa pela vitória nas 4 baterias da etapa. Tivemos a abertura da temporada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, lá no mês de abril. Temporada que teve sequência no mês de junho, no belíssimo Autódromo de Guaporé, marcando a estreia da categoria no Autódromo de Guaporé, e que chega agora em Goiânia, onde já tivemos uma das etapas mais movimentadas da temporada de 2017, com o campeonato subdividido em 2 classes. A classe 1 para os modelos fabricados a partir de 2016 e também a classe 2 para os modelos produzidos entre 1999 e 2015. Portanto, o ano de fabricação dos modelos de carros que estão na pista determinam as classes de cada piloto, e temos também as categorias de graduação A e B. Então, o piloto da classe 1 pode integrar a categoria A ou B, o piloto da classe 2 também podendo integrar a categoria A ou a categoria B. São 4 títulos em disputa, 4 títulos brasileiros nesta segunda temporada da Turismo Nacional, que volta ao Autódromo de Goiânia. Você tem aí toda a movimentação do grid de largada, grid que nós vamos apresentando para você a partir de agora. A pole position, a primeira dele, é do paranaense Paulo Pisoni. Ele é piloto da classe 2, piloto categoria A. Paulo Pisoni vai comandando o grid de largada, tendo a seu lado na primeira fila o piloto da casa, o Pablo Alves, que é piloto da classe 1. As classes 1 e 2 são determinadas pelo modelo dos carros, carros de fabricação atual, carros de modelo que já saíram do mercado automotivo nacional, vão sendo determinados nas classes 1 e 2. Portanto, Pisoni e Alves formando a primeira fila do grid. Na segunda fila, nós temos o carro do Pedro Cardoso, piloto da classe 2A, e também o carro do atual campeão brasileiro, do Leandro Freitas, piloto mineiro. Na terceira fila vão largando Leandro Reis e Giuseppe Vecchi, 2 pilotos da classe 2A, também 2 pilotos da casa. A quarta fila trazendo Fabiano Cardoso, do Rio Grande do Sul, e Tiago Tambasco, de Minas Gerais, 2 pilotos da classe 1A. Na quinta fila, temos o mineiro Gustavo Mascarenhas, líder do campeonato na classe 1A, e também o paranaense Edson Bueno, atual campeão brasileiro da classe B, ele que está inscrito pela classe 2A. 11ª posição para o Edson do Vale. Em 12º vai largando Gustavo Magnabosco. O 13º é Paulo Bento. Em 14º do Distrito Federal, Renato Constantino. Em 15º, o cearense Beto Pontes. O 16º, também do Distrito Federal, é o Thiago Azalini. Na 17ª posição nós temos o Fernando Brunato, do Distrito Federal. O 18º colocado é Alisson Nurberg, do Paraná, o Alisson Nurberg, que é o pole position da classe 2B. Em 19º, o gaúcho Claitão Salcedo. E em 20º, o paranaense Felipe Carvalho. Glauco Tavares é o 21º colocado. Em 22º sai o português João Lemos. O 23º é o paraibano Carlos Machado. Em 24º lugar, Rodrigo Tassi. O 25º é Matias Pinheiro. O 26º é o William Perillo. Em 27º, Cadu Silva, do Paraná. O 28º é o paulista de Sorocaba, Rodrigo Moreno. 29ª posição para o André Jacob. Em 30º, Rafael Lopes, também de São Paulo. 31ª posição para o Kleber Galvão. Em 32º, Diogo Lapena. Em 33º, Ricardo Lima, o baiano Ricardo Lima, de volta ao grid da Turismo Nacional. Em 34º, fazendo sua estreia na categoria, o paulista Giovanni Almeida. O 35º é o Enes Carvalho. Em 36º, o Francisco Júnior. E em 37º, o Caíto Carvalho, do Paraná. 37 carros que vão dando início à etapa que marca o encerramento da primeira metade da temporada da Turismo Nacional. Você viu que já tivemos placa indicando 30 segundos para o início da primeira das 4 provas da etapa. Não temos volta de apresentação na Turismo Nacional. Os integrantes das equipes vão tomando o caminho de volta aos boxes ainda. Na classe 1 temos liderança do mineiro Gustavo Mascarenhas no campeonato. Ele tem 3 vitórias na temporada, piloto da categoria A. O gaúcho Fabiano Cardoso é o 2º colocado e o carioca Francisco Paiva Júnior é o 3º. Na classe 1, categoria B, liderança do paranaense Ted Barbirato. A classe 2, liderada
pelo paranaense Edson Bueno, atual campeão. Aí está a luz vermelha acesa, quando ela apagar vai estar valendo. E eles partem os 37 pilotos da Turismo Nacional para a primeira prova da etapa de Goiânia. E belíssimo grid formado pelos modelos que você tem na sua garagem. Todo mundo buscando ali um posicionamento nesse início de prova. Veja como Paulo Pisoni, do carro número 22, vai tratando de manter a primeira posição. O Pedro Cardoso vem para cima do Pablo Alves para ser o segundo colocado. Pedro Cardoso com Ford K número 43 é o segundo colocado. Paulo Pisoni de Ford Fiesta, piloto da cidade de Cascavel, no Paraná, é quem vai liderando a prova. Ele é parceiro de Leandro Zandoná. Paulo Pisoni, que já teve passagem pela Fórmula 3 sul-americana, pela Fórmula Honda da Argentina. Olha aí todo belíssimo pelotão que vai ganhando pela primeira volta o traçado de 3.835 metros do Autódromo Internacional de Goiânia. E o Pedro Cardoso já abre temporada de caça ao líder Paulo Pisoni. São dois pilotos da classe 2. Você sabe, a classe determinada pelos modelos dos carros. Início de corrida, o pelotão ainda bastante reagrupado. Veja aí o Enes Carvalho, Giovanni Almeida, o João Lemos com o carro número 42. E lá na liderança vai Paulo Pisoni, trazendo bem próximo dele o Pedro Cardoso. Em seguida aparecendo o Pablo Alves e o Leandro Reis. O Pablo e o Leandro são dois dos principais nomes do automobilismo goiano. Pilotos bastante combativos, classes 2 e 1, disputando ali as primeiras posições nesse início de terceira etapa da Turismo Nacional no belíssimo Autódromo de Goiânia. Que panorama agradável que o Autódromo de Goiânia sempre proporciona para as grandes festas do automobilismo. Tá ali o Pisoni, vai tomando a curva que traz para a reta dos boxes. É o início da primeira prova da Turismo Nacional. Olha só como tem disputa em todos os pelotões. Tem disputa em todos os pelotões e o Paulo Pisoni vem engolindo a reta, uma das retas mais extensas do automobilismo brasileiro, e vai ficar difícil a vida do Pisoni. Ele vem pelo traçado, Pedro Cardoso pôs por dentro, o Pablo Alves veio por dentro, o Leandro Reis veio por dentro, vai todo mundo ameaçando a liderança do Pisoni. Enquanto você acompanha a passagem de todo o pelotão, veja aí, o Pedro Cardoso já é o primeiro colocado, o Pablo Alves já é o segundo, o Leandro Reis vem lado a lado com o Paulo Pisoni, Giuseppe Vecchi acompanhando ali também, pode assumir a quarta posição o Giuseppe Vecchi. Pisoni ainda em terceiro, disputando essa terceira posição com o Leandro Reis, ficou por fora o Pisoni, vai por dentro o Leandro Reis ali com o Celta Azul, número 51. Enquanto o Pedro Cardoso vai assumindo a primeira posição. Tem gente escapando lá ao fundo. Você viu que subiu a poeira na entrada do miolo. Olha ali Gustavo Veronese. O Gustavo Veronese acabou se complicando nesse início de corrida. Foi para o guardrail. É o Gustavo Veronese do carro 357, o Kleber Galvão do carro 777. Problemas para eles já nesse início de corrida. Enquanto vem aí na liderança o Pedro Cardoso. Olha como o Pablo Alves já vai para cima dele. O Pablo é o segundo colocado, o Leandro Reis é o terceiro. Pablo Alves tem nesse momento a liderança da classe 1 com o Fiat Mobi, um dos novos modelos do grid da Turismo Nacional. E uma das propostas da categoria é exatamente essa, a renovação da frota de carros de competição da categoria Turismo Nacional. A categoria dos regionais é conhecida como marcas de pilotos, na maioria das versões com motorização original 1.6, no caso do Rio Grande do Sul existe uma versão com motorização padrão 1.4, também sempre um grid com 40 carros em média. É a categoria marcas de pilotos, é a categoria Turismo Nacional, fazendo sucesso no automobilismo de todo o Brasil. E olha como vem complicada a vida do Pedro Cardoso. Ele já toma traçado defensivo na reta dos boxes, porque o Pablo Alves vem cheio de razão, vem cheio de vontade pra cima dele para buscar essa liderança. Leandro Reis acompanha Paulo Pisoni, o Anderson Freitas, depois o Fabiano Cardoso, o Thiago Azalini. Olha aí todo o belíssimo pelotão da Turismo Nacional, que conta com o apoio e a companhia toda especial nesta etapa de Goiânia da Friato Alimentos, qualidade que você confia. Como confiou bastante agora o Leandro Reis. Olha só como ele mergulhou para cima do Pablo Alves, lá na curva 3, para assumir a segunda posição na prova. Pedro Cardoso é o primeiro, Leandro Reis é o segundo, Pablo Alves é o terceiro, Paulo Pisoni é o quarto, o Anderson Freitas é o quinto, Fabiano Cardoso é o sexto, depois Thiago Azalini, Thiago Tambasco, o Edson Bueno, o Gustavo Magnabosco. Os nomes que vêm escrevendo a história da Turismo Nacional, dando mais um show de combatividade na pista de Goiânia. Pedro Cardoso passou a assumir a liderança, mas não abriu tanto assim não. Ele já procurou no espelho retrovisor, já viu que o próximo problema dele pode ser
A aproximação do Leandro Reis. Leandro Reis, piloto de extrema experiência, piloto de extrema combatividade, mostrou isso nos vários anos em que competiu na extinta Fórmula Truck, conquistou 3 pole positions, correndo de caminhão, conquistou 10 pódios na Fórmula Truck, quando ainda existia a Fórmula Truck. Você viu aí, curtiu a belíssima imagem aérea do Autódromo de Goiânia e vai curtindo aí a disputa pela liderança. Pedro Cardoso, Leandro Reis, Pablo Alves, pilotos do Centro-Oeste brasileiro. Depois o Leandro Freitas vem ali na 4ª posição. Leandro Freitas, que é parceiro de Anderson Freitas, os irmãos de Belo Horizonte que conquistaram o título da Turismo Nacional em 2017, quando a categoria tinha o nome de Campeonato Brasileiro de Turismo 1600. Olha como vem aqui por dentro o Gustavo Magnabosco, com o carro número 17. Magnabosco, que é tetracampeão paranaense de marcas, é um dos grandes nomes também da velocidade na terra. E como faz bem para o automobilismo brasileiro a existência de tantos e tão bons campeonatos de velocidade na terra, né? Olha ali o Carlos Machado, carro número 115, fechando a porta para o Thiago Azzalini ao fim da reta, e o Pedro Cardoso tentando escapar, e o Leandro Reis tentando chegar, e o Pablo Alves tentando acompanhar. Paulo Pisoni na 4ª posição já ficou um pouquinho para trás. O Pisoni vai administrando nesse momento a pressão que ele recebe do Leandro Freitas. Olha aí, o Ford Fiesta preto e o Gol branco e vermelho. Na 6ª posição, aparecendo ali o carro do Fabiano Cardoso. Fabiano Cardoso, que venceu 2 provas na etapa passada em Guaporé. Lembrando para você, sempre, que cada etapa da Turismo Nacional é composta por 4 corridas, cada uma com duração de 20 minutos. É a Turismo Nacional inovando também nos formatos de campeonatos. 4 corridas por etapa. É só aqui, é só na Turismo Nacional. Veja ali como o Pablo Alves já vai colocando por dentro na chegada do S, e aí tem toque, e foi pra fora o Pedro Cardoso, e perde rendimento o Pablo Alves, e põe por fora o Leandro Reis, e vai assumir a 1ª posição. Saiu no prejuízo total o Pedro Cardoso, vai tratando de voltar agora. Olha só quanta gente já passou por ele. Vai passando ali o Felipe Carvalho, não, o Felipe acabou ficando atrás do carro do Pedro Cardoso, e o Pablo Alves colocou por dentro, vai assumir a 1ª posição. Paulo Pisoni, oportunista como ele só, vem pra ser segundo. Olha o Pisoni já na 2ª posição. Pablo Alves é o líder da prova. Pablo Alves, líder da classe 1, líder geral da 1ª prova. Paulo Pisoni, 2º colocado, recupera a liderança da classe 2. Traz junto dele o Leandro Reis, traz junto dele o Leandro Freitas, traz junto dele o Fabiano Cardoso, e vem sempre aqui por dentro o Gustavo Magnabosco. Impressionado ali pelo Paulo Bento, que é exemplo do Paulo Pisoni, é piloto da cidade de Cascavel. Aí Pablo Alves com Fiat Mobi, número 33. E Paulo Pisoni com Ford Fiesta, número 22. Leandro Reis com o Chevrolet Celta, número 51. O Leandro Freitas com o Gol, número 77. Vem logo ali atrás o Leandro Freitas, que é o atual campeão. Traz junto dele o Hyundai HB20, número 45, do Fabiano Cardoso. E ali você viu o Paulo Bento trazendo a reboque o carro do Gustavo Magnabosco. Olha só como vem de novo o Leandro Reis para cima do Paulo Pisoni. Essa briga vale o 2º lugar geral na prova, vale a liderança da classe 2. Passaram ali na imagem anterior. Aí você vê o Fernando Brunato. Fernando Brunato, também piloto do Distrito Federal, fazendo sua 1ª participação na temporada da Turismo Nacional. Ali Rafael Lopes com outro Hyundai HB20, o Gustavo Mascarenhas com o Fiat Uno e o Pablo Alves com o Fiat Mobi, que vai liderando a prova. O 2º colocado é Leandro Reis, tem a liderança da classe 2. Ali um pelotão com o Rodrigo Moreno, e olha de onde veio o Gustavo Mascarenhas. Não era por ali não, Gustavo Mascarenhas. Mascarenhas também, outro piloto bastante combativo no grid da Turismo Nacional. O que não falta nesse grid são pilotos combativos, são pilotos que dominam os carros de tração dianteira. É o carro que, quando dá a impressão de ter saído do controle do piloto, o piloto tem de chamar no pé direito, abusar do arrojo, da coragem, da habilidade, da experiência, para trazer de volta e proporcionar, como eles vêm proporcionando, espetáculos tão bacanas, tão bonitos, tão atrativos no esporte brasileiro. Pablo Alves já vai abrindo vantagem. Vem o Leandro Reis na 2ª posição, trazendo a reboque o carro do Paulo Pisoni. Giuseppe Vecchi recebendo agora a pressão ali do Fabiano Cardoso. Giuseppe Vecchi também, piloto de Goiânia, a 1ª participação dele. Olha aí, Pablo Alves, o Leandro Reis, o Paulo Pisoni do carro número 22. Depois o Leandro Freitas, o Fabiano Cardoso, o Thiago Tambasco e o Pablo Alves vai esticando lá na liderança. Olha só, vai abrindo vantagem o Pablo Alves,
consegue uma condição bastante favorável no duelo goiano que ele tem com o Leandro Reis. Sempre lembrando que eles são de duas categorias. Segura esse carro, Thiago Tambasco. Trouxe de volta, lembra que eu falei? Quando o carro sai do controle, chama no pé direito que ele volta. Foi o que fez agora o Thiago Tambasco com o Chevrolet Onix. Trouxe de volta, aí você vê Thiago Azaline, Felipe Carvalho, Claitão Salcedo. Olha ali o Hyundai HB20 do Rafael Lopes. Vai fritando pneus ali o Rafael Lopes do carro número 54. Quem vem pra cima dele é o Glauco Tavares com o carro número 139. E lá na liderança vai o Pablo Alves. Ele se aproveita dessa briga entre o Leandro Reis e o Paulo Pisoni para abrir vantagem. O quinto colocado, que é o Fabiano Cardoso, tem a segunda posição entre os pilotos da classe 1. Mas entre o Fabiano Cardoso, que é quinto, e o Pablo Alves, que é primeiro, 3 pilotos da classe 2. E vem o Pablo Alves pro box. Vem o Pablo Alves pro box. Vai cumprir drive-thru por aquele toque no carro do Pedro Cardoso quando vinha buscando a ultrapassagem sobre o Leandro Reis. O Pedro Cardoso perde posições, o Pablo Alves vai cumprir um drive-thru e o Leandro Reis vem na liderança da prova e vem trazendo junto dele o Paulo Pisoni. É Goiás contra Paraná na briga pela primeira posição da Turismo Nacional na etapa de Goiânia. É só a primeira de 4 provas da etapa de Goiânia. Veja aí todos os pelotões com boas disputas e o Paulo Pisoni vem por fora, vem para recuperar a primeira posição por fora. Eu sempre aplaudo. Paulo Roberto Pisoni de novo é o primeiro colocado. O Pisoni que conquistou a pole position na última volta do treino classificatório, surpreendendo um dos pilotos locais, um dos ídolos locais do automobilismo, que é o Pablo Alves. Está de novo na primeira posição. Olha aí, 3 pilotos da classe 2 nas 3 primeiras posições. E o Leandro Reis já é de novo o primeiro colocado. Já devolveu a alegria da torcida da casa. Leandro Reis é o primeiro, Paulo Pisoni é o segundo, Leandro Freitas é o terceiro. Em quarto vem o Fabiano Cardoso, liderando a classe 1. Fabiano Cardoso já passou para a quinta posição, Edson Bueno, que foi o campeão da classe B no ano passado. Classe B que agora é classe 2. A classe 2 pelo modelo do carro. Olha ali o Pablo Alves, cumpriu o drive-thru, voltou em meio ao pelotão, vem buscando posições, vem buscando pontuar no campeonato da classe 1A. O Pablo Alves, que é o 6º colocado na classificação do campeonato. Você viu ali os 3 primeiros, que são pilotos da classe 2, o Chevrolet Celta, o Ford Fiesta, o Volkswagen Gol, 3 marcas nas 3 primeiras posições. Em quarto vem o Hyundai HB20 do Fabiano Cardoso, que é o líder da classe 1, é 4º colocado geral na prova. E o Pisoni, olha só, perdeu a liderança, mas não perdeu o contato com o Leandro Reis. O Baratinha, como ele é chamado pelo pessoal lá do Centro-Oeste, né? O Pisoni tentou o mergulho ali, viu que não teria espaço, recolheu, segurou um pouquinho mais no pedal do meio, mantém ali a segunda posição a uma certa distância do carro do Leandro Reis. Se deu bem até nessa manobra o Leandro Reis. E quem vem chegando é o outro Leandro, é o Leandro Freitas. Como bom mineiro que é, vem chegando ali como quem não quer nada. O Leandro Freitas pode se dar bem nesta primeira prova da Turismo Nacional. Leandro Reis, Paulo Pisoni, Leandro Freitas, Fabiano Cardoso. Ali vem o Edson Bueno tentando a posição do Thiago Tambasco. Passa o Edson Bueno, que também é piloto da classe 2. Edson Bueno, paranaense da cidade de Teixeira Soares. Piloto que veio da velocidade na terra para brilhar também nas pistas de asfalto de todo o Brasil. Olha aí, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Hyundai nas 4 primeiras posições. O pelotão já vai se acomodando nessa fase da corrida, é só a primeira de 4 corridas. Olha ali o carro vermelho do Edson Bueno, da equipe Stumpf, o Thiago Tambasco, da equipe Fast Racing, a mesma equipe do Fabiano Cardoso. O Fabiano e o Thiago são primeiro e segundo nesse momento entre os pilotos da classe 1. Ali você vê o Pablo Alves partindo para cima do Francisco Paiva Júnior. São 2 pilotos da classe 1, 2 pilotos que aderiram ao modelo Fiat Mobi para a temporada 2018 da Turismo Nacional. E o Pisoni vai para cima. O Pisoni vai para cima do Leandro Reis. É abusado esse menino de Cascavel. Paulo Pisoni, que já foi inclusive campeão brasileiro de kart lá na década de 90. Leandro Reis sabe tudo e mais um pouco da pista de Goiânia. Vem administrando com bom domínio a liderança nesta primeira prova. Ali o Fabiano Cardoso, que lançou a traseira do carro, trouxe de volta, chamou no pé direito. Essa é a pilotagem, a tocada, a maestria bonita dos pilotos da Turismo Nacional.
e pilotos de várias outras categorias que vão acompanhando essas disputas pela televisão, pela internet ou estando no autódromo, se sentem seduzidos a também tomar parte desse grid. Vem de novo por fora o Pisoni, por dentro o Leandro Reis. Já vi esse filme, agora o final foi diferente. O Leandro Reis reagiu bem, manteve a primeira posição, fica por fora Paulo Pisoni, vai por dentro o Leandro Reis. Quem se aproveita é o Leandro Freitas, vai se aproximando. Chevrolet, Ford, Volkswagen disputando a liderança geral, a liderança da classe 2 nessa primeira prova da terceira etapa da Turismo Nacional 2018. Leandro Reis já se viu obrigado a fazer um traçado defensivo. Thiago Tambasco com Chevrolet Onix já é o quinto colocado. Thiago Tambasco já passou pelo Edson Bueno e agora ele tem de recuperar o terreno para esse aí, para o Fabiano Cardoso com o Hyundai HB20. Eles são companheiros de equipe, inclusive. Só que o Bueno não facilita a vida do Thiago Tambasco. E nem pode, porque vem para cima do Edson Bueno o Paulo Bento. Mais um piloto de Cascavel, Paulo Vitor Bento, com o Chevrolet Celta número 133. Mais uma vez para você na mesma imagem, Leandro Reis, Paulo Pisoni, Leandro Freitas, um pouquinho mais atrás vem o Fabiano Cardoso. Já ele pode chegar nessa briga aí também. Ele é líder da classe 1, mas você conhece cabeça de piloto de competição, né? Ele quer ganhar na geral. O piloto quer saber de primeiro lugar geral em qualquer corrida de automobilismo. Thiago Tambasco com o Chevrolet Onix vai trazendo a reboque. O Edson Bueno com o Volkswagen Gol. O Paulo Bento com o Chevrolet Celta. E outro Chevrolet Celta é esse aí que está na primeira posição do Leandro Reis. Ele lança a traseira, traz de volta, contorna a curva zero do Autódromo de Goiânia. Vem para o complemento de mais uma volta. Olha só como faz um traçado um pouquinho diferente, um pouquinho mais econômico, mais seguro, mais tranquilo. Tem a prova sob controle, apesar da pouca vantagem que ele tem em relação ao Paulo Pisoni. Aí você vê o líder da classe 1, Fabiano Cardoso. Segundo colocado da classe 1, Thiago Tambasco. Depois Edson Bueno, Paulo Bento, Gustavo Magnabosco, Pedro Cardoso, o Renato Constantino. Olha só como todo mundo vem tomando a linha interna da pista. Ali na reta dos boxes é manobra defensiva. Tem gente saindo do box. Vem ali o Fernando Brunato, trazendo junto dele Beto Pontes, o representante cearense. Ali está com o carro número 90, o Beto Pontes. Depois o Thiago Azalini. Depois o Felipe Carvalho, que é o líder da classe 2B. Felipe Carvalho começou no automobilismo. Ele é paranaense, mas é como se fosse mineiro. Começou como quem não quer nada. Ganhou a primeira corrida dele de automobilismo lá em Cascavel. E vem brilhando aí no Campeonato Brasileiro, na Turismo Nacional. Felipe Carvalho, que integra a classe 2B, é o quarto colocado na classificação do campeonato. Não participou da etapa de Londrina, conquistou 2 vitórias e 2 segundos lugares na etapa de Guaporé. Vem liderando a 2B por enquanto. Olha, ele vem atrás do Pablo Alves. O Pablo Alves vai para cima do Thiago Azalini. Vem abrindo caminho em meio ao tráfego o Pablo Alves. Vamos nos encaminhando para a fase final da corrida. É a primeira das 4 corridas da Turismo Nacional na etapa de Goiânia. E o Leandro Freitas chegou para disputar o segundo lugar. Olha lá, com o Paulo Pisoni. Na saída do S de baixo, ele já vai mostrando a frente do Gol número 77 para os espelhos retrovisores do Ford Fiesta número 22 de Paulo Roberto Pisoni. Quem se aproveita disso é Leandro Reis. Agradece, deixa um café pago e vai embora. Leandro Reis é o líder da prova. Vem, quem sabe, para vencer na geral. Ele que é piloto da classe 2. E o Fabiano Cardoso só sabe tomar a curva zero de lado. Se ele vier pelo traçado trazendo o carro na manha, pode não dar certo. Ele prefere lançar a traseira, chamar o pé direito no contra-esterço, trazer de volta e proporcionar essa imagem bonita que a gente tem na transmissão desta terceira etapa da Turismo Nacional. Aqui nós temos o carro número 111 do Matias Pinheiro, também piloto de Goiânia. Matias Pinheiro, que é piloto da classe 1B, vem liderando a classe 1B, o Matias Pinheiro. E ali o Leandro Reis, que vai ganhando a reta mais uma vez. Tem pela frente exatamente o carro do Matias Pinheiro. Também piloto de destaque no Centro-Oeste. Leandro Reis, Paulo Pisoni, Leandro Freitas, um pouquinho mais atrás, o Fabiano Cardoso. Trazendo mais próximo dele o Thiago Tambasco. A gente pode ter um momento muito interessante na briga pela vitória da classe 1. Entre o Fabiano Cardoso, que é gaúcho, e o Thiago Tambasco, que está ali com o Chevrolet Onix, número 461, e é piloto mineiro. Ali você vê o Renato Constantino. Também o Fernando Brunato. E o Betão Pontes, trazendo junto dele Pablo Alves. Beto Pontes, que é o campeão brasileiro do WhatsApp. Beto Pontes é uma atração à parte
nos aplicativos de comunicação entre os pilotos da Turismo Nacional, da Cascavel de Ouro, dos vários campeonatos regionais de marcas e pilotos, e ele participa de todos. É um cearense sangue bom, é um cearense alto astral, o Beto Pontes, que vem formando parceria com o paulista Alexandre Souza, parceria que vai sendo formada já na Turismo Nacional, com vistas a Cascavel de Ouro, que vai ser lá no dia 18 de novembro, no Autódromo Zinho Abreu, valendo uma premiação inédita de R$150 mil. Enquanto vem mais uma vez pela reta dos boxes, Leandro Reis liderando a primeira prova da terceira etapa da Turismo Nacional, Paulo Pisoni é o segundo, Leandro Freitas é o terceiro. Logo em seguida vem os dois primeiros colocados da classe 1, Fabiano Cardoso e Thiago Tambasco. Leandro Reis, Paulo Pisoni, Leandro Freitas, Fabiano Cardoso, Thiago Tambasco, Edson Bueno. Antes do Edson Bueno, o Pedro Cardoso. Aí está recuperando posições, agora sim o Edson Bueno, o Gustavo Magna Bosco, o carro número 7 do Renato Constantino, aí você vê o 29 do Fernando Brunato, aí o 33 do Pablo Alves, o 31 do Thiago Azalini, o 90 do Beto Pontes, o 3 do Felipe Carvalho. Vamos lá para o 45 do Fabiano Cardoso, que é o quarto colocado, procura no espelho retrovisor e vê a aproximação do Thiago Tambasco, Hyundai HB20 e Chevrolet Onix, disputando a quarta posição geral, disputando a vitória na classe 1, aí estão o Cardoso e o Tambasco, vem para cima deles o Pedro Cardoso, vem também o Edson Bueno, vem o Gustavo Magna Bosco, vem o Renato Constantino, tá ali o Matias Pinheiro, tá ali o Fernando Brunato, vem lá o Pablo Alves, trazendo um pouquinho mais a distância o Thiago Azalini muito próximo do Beto Pontes e o Paulo Pisoni buscando ficar muito próximo do Leandro Reis. É a briga que vale a vitória na primeira prova da etapa de Goiânia. Leandro Reis com Chevrolet Celta, Paulo Pisoni com Ford Fiesta, um pouquinho mais atrás, Leandro Freitas com Volkswagen Gol. Os três primeiros colocados são pilotos da classe 2. Goiás, Paraná, Minas Gerais, nas três primeiras posições. O Rio Grande do Sul vem em quarto, liderando a classe 1 com o Fabiano Cardoso. Olha como o Pisoni chega. Vem de lado o Leandro Reis, traz junto dele o Paulo Pisoni, a última volta de prova. Vem para a vitória o piloto da casa, o Leandro Reis. O Paulo Pisoni ainda tenta. Leandro Freitas vai ser o terceiro colocado e Fabiano Cardoso vai vencer na classe 1. Olha como o Pisoni tenta. Olha como vem por dentro o Leandro Reis. Eles vão cruzar a linha de chegada lado a lado. Leandro Reis, para comemorar a primeira dele na Turismo Nacional. Paulo Pisoni passa na segunda posição, Leandro Freitas é o terceiro, Fabiano Cardoso, quarto colocado, fica com a vitória na classe 1, Fabiano Cardoso. Por 166 milésimos de segundo, Leandro Reis fica com a vitória, Paulo Pisoni lado a lado com ele, é o segundo colocado. Na terceira posição passa o Leandro Freitas, em quarto lugar Fabiano Cardoso comemora mais uma dele na classe 1. A quinta posição geral é de Thiago Tambasco, segundo colocado da classe 1. O sexto colocado é Pedro Cardoso, na sétima posição Edson Bueno, em oitavo lugar Gustavo Magna Bosco, o nono colocado é o Renato Constantino e o décimo é o Fernando Brunato, depois Pablo Alves em 11º, ficando com a terceira posição da classe 1. O 12º colocado é Beto Pontes. O 13º é Thiago Azalini. Em 14º lugar, Felipe Carvalho, que comemora mais uma dele na classe 2B. A 15ª posição é do Carlos Machado, que vai ao pódio em segundo lugar na classe 2B. O 16º é o Francisco Paiva Júnior. O 17º é o Gustavo Mascarenhas. O 18º é o Glauco Tavares, terceiro colocado da classe 2B. Em 19º, Alisson Nurberg. E em 20º lugar, o André Jacó. 21ª posição para o João Lemos, em 22º Diogo Lapena, depois o Rodrigo Moreno, o Enes Carvalho, Ricardo Lima, Cadu Silva, William Perillo, Claitão Salcedo, Rafael Lopes e Kleber Galvão, fechando as 30 primeiras posições. Paulo Bento, Rodrigo Tassi, Matias Pinheiro, Edson do Vale, Giuseppe Vecchi, Caíto Carvalho, Gustavo Veronese, Paul Manfredi e Giovanni Almeida, os pilotos que não completaram a primeira bateria. A vitória na geral é de Leandro Reis, piloto da casa.